Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando. Aqui é o professor Pedro trazendo mais um vídeo bem rápido sobre atividade física, sobre esporte, sobre modalidades e a cultura do movimento. Queria começar esse vídeo hoje de uma maneira um pouco diferente daquela que a gente está acostumado. Confesso que eu nunca pensei que fosse dizer isso, eu ouço muito as pessoas dizendo isso por aí, mas eu vou pedir para vocês também se inscrevam no canal, dê essa força para o seu professor. Vamos divulgar e difundir a questão da qualidade de vida, tá bom? Não só se inscreva, deixe seu like nos vídeos, isso é importante pra gente, tá bom? Dá uma moralzinha aí pro Propo, larga a mão. Assine também aqueles sininhos de notificações que a gente põe aqui, eu vou ver se alguém consegue pôr pra mim. E aí, sempre que tiver alguma novidade, você vai ficar sabendo, beleza? Agora eu vou voltar para o nosso comum, aquilo que eu faço com vocês. Começo sempre com uma provocação. A pergunta é, por que estamos longe uns dos outros? Já há mais de 3 meses, praticamente 3 meses, longe um dos outros. Tempo! Isso, muito bem, você respondeu pandemia, tá certo, né? Esse coronavírus ou Covid-19 nos afastou e impediu que tivéssemos aí o nosso cotidiano transcorrendo da maneira que a gente estava acostumado. Então a resposta certa é por causa da pandemia, muito bem, mas eu queria falar de uma outra pandemia que já foi diagnosticado há bastante tempo atrás e que é tão letal e tão perigoso quanto o Covid-19. Você sabe do que eu estou falando? Sedentarismo, meu amigo, a falta de movimento, tá? Muitos estudos, desde a partir do ano 2000 até antes, já apontavam para a questão da cultura do movimento e para a falta do movimento e o perigo que isso traz. Mas, recentemente, nós temos visto muito material e muitas provas demonstrando que a falta de movimento tem tirado de nós a qualidade de vida e até diminuído o nosso tempo de vida, tá certo? Então, por exemplo, em 2008, uma pesquisa já apontava que o sedentarismo é uma pandemia. Sim, a gente pode chamar o sedentarismo de pandemia, assim como o Covid, porque ele atende todos os protocolos para que a gente chame de pandemia. Tá em várias regiões do mundo, ele atinge o número X de pessoas. Então, nós temos uma pandemia tão perigosa quanto o Covid-19, que é a falta do movimento. Então, sedentarismo é a bola da vez. E eu queria fazer uma outra pergunta para você. Você é sedentário? Quem é sedentário? Quem pode ser considerado sedentário? Vamos lá, nós temos aqui alguns números para facilitar. Lembrando que é sempre muito difícil colocar esses números, né? Mas os pensadores da atividade física fizeram aí um levantamento que nos dá uma referência do que é uma pessoa considerada sedentária. Quem faz menos de 150 minutos de atividade física na semana é considerado sedentário. Ou seja, os órgãos que fomentam a questão da atividade física, os pensadores, os professores de educação física, os doutores da área, dizem que se você faz 150 minutos de atividade física durante a semana, você não é considerado sedentário. Vamos fazer uma conta rápida. O que são 150 minutos de atividade física durante a nossa semana? Vamos lá. Se você descansar no sábado e no domingo, que é uma coisa que costuma acontecer, nós temos aí 30 minutos por dia de atividade para bater esse número de 150 minutos. Então, 5 dias da semana, vezes 30 minutos, eu atinjo o número de 150 minutos. Não, professor Pedro, eu acho que eu vou fazer todos os dias, ou eu faço todos os dias. Então, para que a gente use os 7 dias da semana, a gente poderia fazer 21 minutos mais ou menos, né? Entre 20 e 21 minutos seria considerado não sedentário. Então, 150 minutos, beleza, ok, você bateu a sua meta da semana. Menos que isso, você é considerado sedentário. Obviamente que a gente tem que levar em consideração um monte de outros fatores, tá certo, gente? Isso é só uma referência para a gente entender. Faça aí uma retrospectiva da tua semana, que está se encerrando aí. Nós estamos chegando no final de semana. Pensa comigo. Quanto você já fez de atividade física? Quanto você caminhou? Legal, né? A Organização Mundial de Saúde fala em algo entre 7 mil e 10 mil passos por dia como sendo o número ideal para uma pessoa não ser sedentária. Entre 7 mil e 10 mil passos. Ô professor, quais são as variantes? Obviamente, por exemplo, o tamanho da perna.
10.000 passos de uma pessoa que tem uma perna muito grande vai ser diferente da quantidade de espaço percorrido por uma pessoa que tem uma perna menor com os mesmos 10.000 passos. Isso é fato. Por isso que eu falo entre 7 e 10.000 passos. Professor, mas como que a gente conta isso? Quantos passos eu dei no dia? Gente, hoje a maioria de vocês, se não todos, tem um smartphone. E eu acredito que 90% deles tem aquele GPSzinho que vai fazer lá o relatório do seu dia, inclusive quantos passos você deu. Existe um aplicativo que você consegue baixar e você vê quantos passos você deu no seu dia. Tá? É legal para você acompanhar, para que você tenha essa referência. Obviamente que nós estamos falando de sedentarismo ou tentando prevenir sedentarismo, pensando na qualidade de vida e na saúde. Ah, professor, eu quero ser sedentário, tudo bem, mas você sabe dos riscos que você corre sendo sedentário, o número de doenças que estão relacionadas a esse tipo de situação, tá certo? Triglicérides, colesterol, diabetes. Tá? Então a atividade física ela combate esses maus, por isso que ela é considerada uma pandemia, porque ela traz esse tipo de doença que eu estou falando para vocês. Além das questões hormonais, né, dos hormônios de bem-estar e vários outros hormônios que são importantes para o nosso desenvolvimento. Então, meu amigo, movimente-se. E pensando na ideia de sedentarismo, eu vou fazer a terceira pergunta. Como que você está assistindo esse vídeo? Aliás, em que posição você está assistindo esse vídeo? Eu vou tentar adivinhar. Provavelmente sentado. Você deve estar sentado assistindo. Tudo bem, às vezes deitado, mas eu acho difícil você estar em pé agora, tá certo? E tem um estudo muito bacana que eu andei pesquisando e eu trago algumas informações aqui para vocês, referentes à importância e os cuidados dessa posição sentado. Eu descobri que o ser humano não foi feito para ficar sentado, né? Especificamente sentado. Olha só o que o New York Times, após fazer aí um estudo sobre uma pesquisa muito séria, abordando a questão da posição sentado. James Levine é o nome do pesquisador, né, de uma clínica chamada Mayo, muito conhecida nos Estados Unidos. Olha como que ele resume a questão de ficar sentado. Passar muito tempo sentado é uma atividade letal. Olha só, passar muito tempo sentado é uma atividade letal. Olha só a conclusão que o cara chegou. Assim que você se ajeita na cadeira, uma série de processos negativos tem início no seu corpo. A atividade elétrica dos músculos da perna é cessada. A queima de calorias cai para apenas 1 por minuto. O normal é queimar entre 3,5 e 5 calorias e meia nesse período. E a quantidade de enzimas, lipoproteínas, lipase, que ajudam a quebrar gordura é reduzida em 90%. Após 2 horas sentados, o colesterol bom, que evita a formação de placas e gorduras nas artérias, diminui 20%. Com mais tempo ainda sentado, a eficácia da insulina cai para 24%, aumentando o risco de diabetes. Então olha só como o nosso corpo, a máquina que a gente usa para o nosso transporte, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, essa estrutura, né? Como ela é importante. E essa posição sentado, o quanto que ela é perigosa. O estudo ainda avança mais e ele fala assim, a cada 1 hora, no máximo, a gente tem que levantar, ficar em pé, dar uma volta, sair do lugar que a gente está para depois voltar. Nunca fique mais de 1 hora sentado. O malefício disso é muito grande, tá certo? A gente vai abordar esse tema mais e mais vezes, nós vamos pensar nessa ideia em algumas outras oportunidades, inclusive a partir do vídeo que vem, a gente vai terminar o vídeo e sempre dar uma sugestão de exercício, tá? Na prática para vocês, o que a gente pode fazer no momento de confinamento. Ainda mais vocês que estão agora aí assistindo todas as aulas online, geralmente sentados com seu computador, com seu celular, e a gente passa muito tempo sentado. Eu também tenho dado aula nesse formato e eu sei o quanto isso é ruim. Vamos tentar diminuir esse estrago que tem sido feito pelo sedentarismo, pela questão da ergonomia, que é outro tema que a gente vai abordar também, e pela falta de movimento, tá certo? E lembre-se, busque conhecimento, cuidado com os atalhos, de preferência, vá andando. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, tchau!